como o nosso tema da palestra é perspectivas globais e desafios locais do setor de mineração, eu vou começar com os desafios que o Brasil tem enfrentado com a Lígia e aquilo que é perspectiva que você tem visto, porque ontem a gente estava até falando disso aqui no painel que nós tivemos sobre a agricultura. A mineração são projetos de longo de longo prazo de maturação e também de longo prazo de desenvolvimento. Então, eu gostaria, por favor, que a senhora começasse falando sobre esses desafios locais, que, evidentemente, são experiências que podem ser internacionais também. Por favor. Bom dia. Gostaria de agradecer, então, ao Brasil África Forum 2024, né, na presença do Pedro, organizador, ao Eduardo, né, cumprimentar aqui os colegas de debate, e começar, eu acho que, dando um spoiler do que eu creio que talvez seja uma fala mais apropriada na boca do ministro Raul Jungmann. Eu creio que a gente pode qualificar alguns dos desafios do setor mineral hoje pelo novo tipo de empreendimento que se espera quando há atividade mineral, né? Os novos padrões de conduta. Então, um pouco da história da Sigma, nós nos apresentamos como uma indústria verde de processamento de lítio, que tem uma atividade mineral atrelada, né? Então, primeiro de tudo, busca-se uma verticalização da atividade mineral unida à atividade industrial, para que se tenha o maior valor agregado possível nessa atividade e que nos cobre, de alguma forma, né, a escala e essa verticalização pelo valor agregado nos protege, de alguma forma, do que é o usual, a usual oscilação de preços da atividade mineral pura, né? Então, um dos desafios, quando da produção, eu acho que é ter todo esse pensamento de longo prazo, de ter atividades verticalizadas por meio de associação a parceiros ou pela própria companhia, no caso da Sigma, né? Para se proteger aí dessa oscilação. E quando ao colocar de pé uma atividade mineral, você diz, poxa, é sempre uma atividade de longo prazo, o tempo do setor mineral é sempre maior do que o dos outros. Eu acho que existe um desafio, sim, de capacidade de execução de projetos, que envolve, então, a capacidade de já se ter e saber operar bem com essa tecnologia nova, do que o ministro chama de mineração sustentável, né? Ou a novo marco regulatório que há de vir a ser implementado, inclusive, de uma mineração sustentável, com financiamento adequado e, num relativo curto prazo, porque, para finalizar, alguns dos minérios que já estão atrelados à atividade industrial, como, por exemplo, o lítio, que está atrelado à produção de baterias, de veículos elétricos, ele tem que atender uma demanda de um cliente tecnológico, a rapidez ou a velocidade em que esse cliente imprime é diferente do usual cliente das mineradoras de 20 anos atrás. Então, assim, algumas das adequações que eu acho que colocam os desafios muito atuais da atividade mineral aí nos dias de hoje. Muito bem. Luiz, a gente vinha conversando ali fora e eu vou fazer a pergunta com a flecha invertida aqui, que eu fiz para a Lígia, né? Nós, brasileiros, por meio da Vale e também da Odebrecht, na instalação da mina de Moatize, em Moçambique, em Tete, né, teve o desafio logístico de criar
1000 quilômetros de linha de trem, ou recriar 500 e instalar mais 500, um porto em Nacala, um porto de grande porte que está funcionando até hoje, e, como a gente vinha dizendo, é um projeto de longa maturação e que se aprende muito mais do que mineração. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, no sentido contrário. O que é que você aprende lá, a partir daquilo que você leva daqui? Alô? Alô? Tá saindo? Tá. Bom dia a todos. Obrigado, professor João Bosco, por ter me convidado. Aliás, ele já me convidou em 2007, lá em Moçambique. Estivemos juntos, tivemos a oportunidade de conversar sobre esse empreendedorismo dele em desenvolver esse fórum. Falando um pouquinho, eu poderia passar dias aqui falando a respeito de minha experiência em África. Afinal, eu vivi 12 anos, fui 15 anos Vale, mas por 12 anos em África, e aprendi muito. E aprendi também que a contraparte precisa entender que a mineração é de investimento de capital intensivo. É um investimento que ele não se paga em 2 anos ou 5 anos. Ele é um investimento de longo prazo. Então, o tomador, vamos dizer assim, o país que está recebendo, ele precisa ter plena compreensão de como a mineração funciona. Um segundo ponto, quando ele diz que fizemos 1000 quilômetros, ferrovia, etc. Gente, eu tive que fazer toda a logística para chegar com equipamentos pesados, que chegavam em Durban e tinham que vir passando pelo Zimbábue, pela Zâmbia, pelo Zimbábue, em alguns trajetos onde as pontes eram construídas pelos portugueses. E nós tivemos que avaliar todas as pontes para ver se suportavam transportar isso. Então, a África é um desafio. A África é um desafio, mas é um desafio delicioso, porque o povo é muito agradável e ajuda muito. Voltando para a mineração, eu fui responsável também pelo programa de linkage, que é o desenvolvimento de fornecedores locais, tá certo? Esse é um outro grande problema. Às vezes não tem essa formação. Ele está acostumado com aquele pequeno mercado de Tete, imagine. Né? É muito difícil o mercado de Nacala. Então, você precisa dar também para ele capacitação. E daí vem a sustentabilidade. Então, a mineração, ela traz um investimento. Eu me lembro que a primeira demanda que eu tive foi mandar 120 moçambicanos para serem treinados no Brasil para mover locomotivas, porque não tinha essa mão de obra específica. Então, o que nós fizemos? E aí vem o lado da mineração, que muitas vezes as pessoas não veem, que é um investimento no desenvolvimento humano, na capacitação. E eu, quando falo de capacitação, eu vou citar aqui, citei agora há pouco, fico muito feliz. Tem um homem, um engenheiro chamado Leonardo Chirinda, começou como engenheiro júnior, nós contratamos lá em 2006, hoje é o presidente da Vulcan, que comprou a Vale em Moçambique. Então, é um rapaz de 40 anos, extremamente capaz, extremamente competente. Então, você vê, existe sim a força capacitada para fazer esse desenvolvimento. Tivemos que buscar, para suportar tudo isso, engenheiros no Zimbábue, uma formação muito boa de engenharia. Ou seja, entender a África não é entender um único país, uma única cidade. É um continente que nós temos que trabalhar junto. Por isso eu acho que esse fórum Brasil-África faz todo sentido. Não é Brasil, Angola, Moçambique, Zâmbia. Não, nós estamos falando de Brasil-África. E é muito importante que se entenda a cultura local. Não adianta querer chegar com a bandeirinha dizendo sou brasileiro, tenho dinheiro, vou investir e vai resolver. Não é assim que funciona. Você tem que ser respeitado pelas pessoas locais e eu tive uma aula enorme com o general Chipande, que foi o homem do primeiro tiro, tá certo? Temos aqui o representante de Moçambique, feliz já nos conhecemos. E o general Chipande me deu uma aula clara com um mês de Moçambique. Sentamos no Polana para tomar um chá e ele falou: Mano Coça, eu tenho o sobrenome moçambicano, que é o Coça, né? Então, eu era o branco, Coça Branco lá do pedaço. Então, ele falou: Mano Coça, entenda que nós temos uma área tribal em que o norte, o sul, o leste é tudo diferente. Para você ser aceito, você tem que chegar devagar, comprovar o seu valor,
adquirir o seu respeito e aí você é da família. Aí ninguém mais mexe contigo. Então, isso é o tipo de aprendizado que nós, estrangeiros, eu não vou nem dizer brasileiros só, temos que ter. Nós temos que aprender a respeitar a cultura, entendê-la. Como é que eu podia construir um reassentamento para tantas famílias lá em Tete, se eu não entendesse que a cozinha tinha que ficar do lado de fora da casa por causa do calor, que o banheiro tinha que ficar do outro lado, que eu tinha que ter uma área onde eu ia guardar o milho, etc., mas que, na verdade, também servia de aposento para quando o adolescente, né, chegasse, o menino, 14, 15 anos, ele iria lá e falaria, gente, isso é cultura. Isso é cultura. O que faz parte da mineração? Isso? Tudo. Tudo. Porque a mineração, ela atua, ela recompõe e depois continua uma vida. Então, gente, se deixar eu falar aqui, eu vou uma vida inteira, sou apaixonado por África e tenho... Ok, estou à disposição de vocês quando precisar. Isso é muito interessante, né? Porque é uma presença cultural muito mais do que uma presença comercial, não é? Por causa do tempo de maturação, depois do tempo de exploração e eu não gostaria aqui de usar a palavra necessidade, porque é muito mais afetuoso do que isso, mas é de fato uma instalação. Você se instala em uma outra cultura e é desnecessário dizer que precisa respeitá-la, precisa entendê-la, compreendê-la, fazer parte dela. Paulo, por favor, vendo numa Câmara de Comércio, como é que você vê que nós, brasileiros, estamos tendo um entendimento disso que o Luiz Costa estava dizendo, e também do lado dos países africanos, a compreensão de que o Brasil também é um país muito diverso, com possibilidades e oportunidades muito diversas, e que tem muita experiência nesse campo da mineração. Ok, primeiro, obrigado. Eu penso que é um assunto importante no contexto da estratégia para os países africanos, embora uma análise profunda irá mostrar que é um setor importante, mas eu não acho que é a primeira prioridade para os países africanos. O Brasil posicionou-se para ser um país agrícola primeiro, antes de pensar a ser mineiro. O problema é, em África, há alguns países que pensam que a prioridade é mineiro, e não é. Eu penso que é apenas para alavancar, porque a maior parte dos grandes projetos de mineiros são projetos de infraestruturas. Se você olhar para um projeto tal como o Simandu, na Guiné-Conakry, nesse momento, a grande parte desse projeto é o caminho de ferro que vai sair da fronteira com a Serra Leoa, praticamente, para vir até Conakry. É um projeto de longo prazo. Mas o mais importante para a Guiné-Conakry é, quando a produção começar, o país vai recolher cerca de 2 bilhões de dólares por ano para as receitas. E se o país não tiver a estratégia, ele vai perder o foco de que essas receitas devem ir para reforçar outras áreas do desenvolvimento, nomeadamente a agricultura e o capital humano. O pior erro é de pensar que o setor mineiro é que vai para a África desencadear isto. Então, essa é uma coisa que a gente pode aprender com o Brasil. O Brasil investiu, sobretudo, na sua agricultura, que faz do país uma enorme potência que ainda a gente não imagina, ainda com aquilo que vem, com a demografia e os desafios da mudança climática, essa potência que o Brasil tem com a agricultura. Segundo, o setor mineiro é geralmente anêmico em emprego. Com os desafios que nós temos nesse momento em África, se falou de praticamente 70% da nossa população com menos de 35 anos. Há uma urgência do emprego. E o setor mineiro geralmente não é assim provedor de emprego como o setor da agricultura. Então, eu penso que nesse momento o que a gente deve aprender convosco é
refletir como é que o setor mineiro pode permitir à África, né, criar capacidades, mas começar a mapear quais são os minérios mais críticos. Não vale a pena a África tentar ir para todos os minérios. Sabemos que os minérios críticos que são ligados à transição climática são extremamente importantes. Se você olhar o que é que se passou no século XIX, essa batalha geopolítica entre a Inglaterra e a Rússia para controlar o minério na Ásia Central. Essa corrida para o posicionamento está a acontecer nesse momento. E se não for bem gerida pela África, isso é uma fonte de conflitos possíveis para os países africanos. Então, mapear isso com o Brasil, com a experiência brasileira, de mapear os minérios no qual a gente deve se concentrar, penso que é extremamente importante. Porque a Europa e os grandes países vão precisar de lítio, vão precisar de cobre, com os byproducts que podem sair aí para as baterias, para os painéis solares e certamente outros elementos da transição. Então, para mim, a sugestão é, sobretudo, mapear aquilo que é prioritário, utilizar o setor mineiro para alavancar os recursos para financiar outros setores. Ontem, na nossa discussão com o meu compatriota, Carlos Lopes, nós pusemos o dedo numa coisa importante. Nós não temos capital. A África não tem acesso ao capital, é por isso que o resto do mundo anda a balotear a África todos os anos em coisas e nós perdemos o foco que a gente tem que se posicionar em relação ao capital para o nosso investimento. Então, é aquilo que aconteceu com países como a China, no qual, durante muito tempo, a gente se limitou em dar licenças para a exploração do cobre, dar licenças para o ferro e tudo, sem mapear esses minérios. Nós vimos que, praticamente, a gente não retirou aqueles recursos que a gente precisava para a transformação da nossa economia. Então, eu sei que uma mensagem um pouco contrária nessa questão do desenvolvimento do minério, eu não sou contra a mineração, eu acho que é importante, mas o pior é ir para a mineração sem uma estratégia clara. Por que é que você precisa ir para a mineração? Para fazer o quê? Que tipo de minério você precisa para alavancar financiamento para uma coisa muito mais, digamos, que eu digo, ligado à capacitação e ao reforço do capital humano. Me desculpa voltar. Não, Luiz quer fazer uma intervenção, fiquem à vontade. Uma intervenção bem rápida, Fiquem à vontade. Uma discussão grande que tivemos em Moçambique. Moçambique tem uma jazida de fosfato fantástica, uma das maiores do mundo. E, junto com o fosfato, você tem o calcário. Então, vamos falar de mineração. O que a África precisa? Ela precisa de fertilizante. Da onde vem o fertilizante? Do fosfato. Vamos fazer uma fábrica de fosfato? Mas não adianta explorar só a rocha do fosfato. Vamos fazer uma fábrica de fertilizantes. E aí a gente sempre vai se embater com a questão de energia elétrica, sem ela não tem crescimento. Mas eu concordo consigo plenamente. Por que não focar em algo que alavanca o crescimento de África? E se a agricultura é o ponto, por que eu não vou fabricar o fosfato aqui e vou depender da Rússia ou vou depender do Egito, que o Egito faz parte do contexto, mas ele não consegue abastecer todo o mercado. Então, estou 100% de acordo com o senhor. Eu acho que mineração, sim, desenvolvimento na frente e uma mineração direcionada, tá certo? Para o lítio, porque você pode transformar, pode fazer a bateria lá, tá certo? Você não precisa levar para a China o minério para fazer. Você pode fazer a bateria lá. Enquanto não agregarmos valor ao nosso produto básico, eu aqui me incluo como africano, enquanto não agregarmos valor, a gente não cresce. Então, extrair, sim, somos extrativos, mas vamos processar e vamos entregar. Desculpa. Eu sou absolutamente a favor, porque eu sou filho da siderurgia. Meu pai é engenheiro metalurgista, hoje aposentado. Hoje ele é tenista, na verdade, né? Ele tá lá no Esporte Clube Pinheiros agora. Mas ele trabalhou na Vilares, Indústrias Vilares de Aços Vilares, durante 21 anos, trabalhou no final da carreira dele na Acesita. Então, eu acredito plenamente que o passo seguinte, obviamente, que é importante. Se serviu para formar a mim, eu acredito que vai servir para formar muitas outras pessoas.
E eu gostaria, senhor, de dizer que o senhor pegasse esse ponto que tanto o Paulo quanto o Luiz disseram e agregasse uma outra coisa. Ontem eu estive aqui na na conversa de agricultura. E o que todos disseram é exatamente o contrário disso, que tem dinheiro para bons projetos. Como fazer com que isso aconteça também no setor de mineração? Como convencer os Exim Banks, inclusive o nosso aqui, BNDES, de que é uma atividade que precisa de capital e que não é uma atividade antiquada sob o ponto de vista da adaptação e das necessidades de introdução mesmo, de manutenção no ambiente atual da economia verde, na necessidade de ser completamente adaptada a esse momento. It will come. Eventually it will come. A gente vai chegar lá. No final das contas, a gente vai chegar lá. Olha, essa é uma pergunta para um PhD. Então, a gente tenta responder essa pergunta porque desde criança a gente tentava fazer negócios em Gana, mas eu quero agradecer ao professor Bosco por me convidar. 2 anos atrás, antes de vir aqui, ele me ligou e falou assim, olha, quais são eu tenho planos para você. Ah, é? Quais planos? Ele falou, olha, você vai ser o palestrante. Eu falei, o quê? Ah, por que você vai me transformar num palestrante? Eu não sou palestrante. Não, a gente quer que você fale sobre negócios em Gana relacionados à mineração, porque eu estou interessado nisso, e eu estou interessado em mineração e agricultura, e eu concordo com muito do que o senhor Gomes falou com relação à mineração e agricultura. A agricultura é muito importante, porque é isso que alimenta o mundo. Infelizmente, quando a gente olha para Gana e a sua economia, e a gente vê que isso está em torno de 50%, mas mineração, e isso traz muito mais recursos financeiros para Gana, porque isso traz muito recurso por causa das exportações e ajuda a outras áreas da economia. Então, mineração é muito importante para a África, especialmente para Gana. E somos os maiores produtores de ouro no mundo. Gana é o número 5 em produção de ouro, seguido apenas por Estados Unidos. Então, temos 3 milhões de pessoas. Quando a gente vê a produção de ouro, somos o número 5. Então, a mineração é crucial para o desenvolvimento de Gana. O que a gente tem que fazer? Temos que achar formas de fazer isso de uma maneira sustentável, que impacte vidas em Gana. Porque em Gana, quando você vê as notícias, os noticiários, há muitas greves com relação à mineração, porque ou às vezes há vítimas, há desafios para as pessoas, mas é importante que esse setor possa discutir com o governo e ver o que é possível fazer para que haja práticas sustentáveis de mineração com cuidados de vidas. Eu concordo com o que se falou sobre lítio. Recentemente, Gana descobriu lítio em grandes quantidades em 2016 e a gente começou a pensar na mineração de lítio, e essa é a forma de crescer. Temos muita mineração de ouro, magnésio, mas nós temos essas matérias-primas que afetam vidas em Gana. Então, eu acho que o que precisamos fazer no setor privado da mineração é buscar contribuir para mostrar que mineração afeta a vida das pessoas, porque a mineração veio para ficar. A mineração não vai terminar, ela veio para ficar, e já estava lá antes de eu nascer e vai continuar depois que eu morrer. Então, a indústria deve buscar em como tornar a mineração algo sustentável e pensar no futuro da mineração.
Nós temos um desenho que eu vou pedir para que a Lígia fale um pouquinho mais, mas eu também quero colocar na conversa o ministro Raul Jungmann. E ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, década passada, sempre se fala na necessidade absoluta de marcos muito claros para o investimento de longo prazo, a tal da estabilidade jurídica. A gente tem, a Lígia também já citou, uma discussão grande nesse campo da mineração aqui no Brasil, e como experiência a passar também nesse setor, eu gostaria de aproveitar da oportunidade, da experiência que o senhor tem, vários chapéus aqui para a gente usar a experiência do setor do senhor no Legislativo, no Executivo e também agora olhando pelo setor da mineração. Como é que caminha essa discussão ou como ela deveria ter caminhado, na opinião do senhor, se deveria ter ido por um outro caminho, uma vez que ainda há tempo de mexer em alguma coisa? Nós não estamos ouvindo. Ministro, desculpe. Já chegou, porque nós já ouvimos o bom... Pronto, agora sim. Por favor, ministro. Agora sim. Então, vamos lá. Repetindo, eu quero dizer da honra de participar desse importante conclave, para essa discussão que é, sem sombra de dúvida, e eu vou procurar dizê-lo por que ela é tão importante. Mas antes, Eduardo, me permita dizer o prazer de revê-lo e fazer uma pequenina correção. Eu não cheguei a ser ministro do Meio Ambiente. Eu fui presidente nacional do IBAMA, agora ministro, eu fui da Reforma Agrária, da Defesa Nacional e da Segurança Pública. Talvez origine alguma confusão. Mas vamos lá. Primeiro, vamos olhar o plano global. O que está acontecendo no mundo? O mundo, hoje, vive uma fragmentação enorme. Vocês sabem ainda a polaridade entre China e Estados Unidos, as guerras que nós temos aí no Oriente Médio, os problemas do Houthis, o problema do Hamas, Israel, Hezbollah, tudo isso, e uma certa paralisia da governança global. Isso tem feito com que os países busquem parcerias, sobretudo países centrais, nomeadamente tanto na Europa como também nos Estados Unidos, com nações, com continentes, por assim dizer, para assegurar o suprimento dos chamados minerais críticos, minerais estratégicos. Esses minerais, eles são simplesmente uma questão de segurança e soberania para os nossos países. E a gente não pode perder isso de vista. Por quê? Porque não existe nenhuma possibilidade de transição para uma economia de baixo carbono sem esses minerais, porque não existe segurança alimentar e nutricional sem esses minerais, porque não existe inovação e tecnologia sem esses minerais. Então, de certa forma, é como se o futuro desse as mãos para os nossos países, nomeadamente dos africanos, nomeadamente da América do Sul e do Brasil. Isso é representado em números por uma informação da ONU, ou seja, da Agência Internacional de Energia, que calculou que em 2023 o mercado para minerais críticos estratégicos seria de 320 bilhões de reais e que em 2030 será de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Isso é um passaporte para o futuro, para o Brasil e, obviamente, também para a África, sem qualquer sombra de dúvida. Agora, como, digamos assim, está à altura dessa chance, desse passaporte para o futuro? Em primeiro lugar, nós temos que ter segurança jurídica, que é o que você falava. Sem segurança jurídica, e podemos traduzir também em termos de estabilidade, fica muito difícil levar negócios adiante. E eu teria até um ponto anterior. É preciso que o Estado, que quer atrair, que quer promover a mineração, ele dê rumo. O Estado tem que ter rumo. Aqui, por exemplo, no Brasil, a posse, o chamado subsolo, que é onde se encontram os minerais, ele é propriedade da União. Então, todo o setor mineral brasileiro, ele está, digamos assim, sobre uma concessão. E se o Estado não regulamenta, se o Estado não dá rumo, essa situação fica muito difícil, muito complicada. Não conheço exatamente qual é a realidade em termos disso que eu falei do Brasil, em termos de África. O outro ponto é o seguinte, é a questão da regulamentação e da regulamentação das estruturas que cuidam do monitoramento e fiscalização disso. Sem agências ou sem estruturas fortes, estruturadas, organizadas, a verdade é que a mineração caminha muito mais para a desordem, para o stop and go, do que qualquer outra das suas imensas possibilidades que tem, tanto na África quanto no Brasil. O terceiro ponto a destacar ainda, Eduardo, é que a gente tem que pensar também no mercado de crédito. Sem a gente ter crédito, sem a gente ter abundância de crédito, porque os valores, por exemplo, Simandu deve demandar alguma coisa como 20, 25 bilhões de dólares. Onde é que nós vamos buscar isso? Foi dito ainda há pouco, eu acho que foi pelo Paulo, ou não sei, por um outro,
aí que eu quero cumprimentar os meus co-participantes desse seminário, que há uma carência de capital. Agora, para atrair capital, é preciso ter exatamente os itens anteriores. É preciso ter os itens anteriores, quer dizer, segurança, regulamentação, estrutura e rumo. E, obviamente, que isso tudo aqui permite que você caminhe para valer. Agora, nós temos efetivamente uma chance única, nós temos que trabalhar, como aqui foi dito, em termos de sustentabilidade, porque hoje, como diz o Paul Colman, não é você ir do lucro à sustentabilidade, é você ir da sustentabilidade ao lucro. Essa que é a lógica que tem que presidir e significa dizer que o setor mineral ele precisa, para explorar todas as suas potencialidades e necessidades e responder à maior ameaça que existe, que pesa sobre a humanidade hoje, que é a questão da emergência climática, ele precisa ter uma licença social, uma licença ambiental, sem o que ele terá imensa dificuldade de progredir. Não sei se respondi, Eduardo, mas era isso que eu tinha a dizer nessa primeira rodada. Muito obrigado. Fiquemos todos, por favor, à vontade, mais uma vez, para interferir. Fiquemos todos à vontade para interferir, trazer o seu raciocínio, o seu pensamento, independentemente de... Não a ordem, por favor. Mas eu só vou fazer a provocação aqui para a Lígia, pegando o que Pius, me permite ser assim? Que o Pius disse, e também o que já foi dito aqui também pelo Paulo e pelo Luiz. É um caminho para o futuro, só que está sendo rasgado agora o lítio. E juntando isso que o ministro disse, temos rumo? Se não temos, o que é que a gente pode dizer para quem pretende ter rumo também, para forçar a solicitar, a exigir das suas autoridades locais, no caso de África? Então, eu estava ouvindo aqui a fala dos colegas de mesa, aqui na mesa, e pensando também nesse final de fala do ministro e amigo Raul Jungmann, sobre a necessidade de termos instituições fortes e legislação adequada, segurança jurídica, obviamente, para a justiça social, para o Brasil que nós queremos, para o mundo que nós queremos, mas também para a atração de capital do investidor, que vai nos permitir ser um Brasil desenvolvido em termos sociais, né? Então, primeiro, assim, eu acredito muito na segurança jurídica já posta pelo Brasil, pelas nossas instituições, pela solidez da nossa democracia. A gente vê os debates mundo afora, o quanto nós temos um judiciário sólido, uma legislação processual muito adequada, tanto para a arbitragem, para os negócios, quanto para dentro do próprio judiciário, o que significa a imposição de qualquer legislação que já esteja prevista. Temos uma codificação mineral e uma legislação, principalmente ambiental, que já está posta e já está cuidada por membros de Ministério Público já há muito tempo. Nós temos um direito difuso e coletivo muito desenvolvido no país, né? Então, nós temos a certeza de que investimentos são feitos no Brasil, quanto ao meio ambiente, se não estiverem de acordo com a legislação, que o Ministério Público se arcará com a sua competência, tanto investigativa quanto punitiva, pelos meios que tiver, de que isso esteja em conformidade. Então, quando nós chegamos, por exemplo, no exterior, aí eu conto um pouco do caso da Sigma, para buscar também investimentos, além dos investimentos privados brasileiros que nós tivemos, nós contávamos a história do que se pretendia, e depois nós pudemos entregar, que era um empreendimento com zero carbono no curto prazo. Hoje nós já temos uma operação zero carbono, é a única no mundo. Zero utilização de água potável num local que é bastante seco, que é onde a operação acontece, no Vale de Jequitinhonha. Muitas vezes, né, os locais onde tem lítio, Deus coloca o lítio, mas não tem a água, então nós temos que ser muito respeitosos com a água potável do local. Utilizamos, então, fontes renováveis, com qualidade de esgotamento, que a gente faz um tratamento
para poder utilizar aquela água, recircula inteira, com uma engenharia muito sofisticada de recirculação de água. E nada disso, obviamente, é mais barato do que fazer de qualquer jeito, né? Não foi necessário fazer um investimento grande, e o investidor precisava compreender que, por exemplo, a SIGMA, em algum momento, ia falar, olha, vamos abrir 2 cavas distintas e não vamos desviar um riacho que tem aqui, que é intermitente. Por ser intermitente, primeiro que assim, 30% das reservas ficaram lá. Então, o investidor abre mão da exploração mineral daquelas reservas e de potencial processamento, sabendo que é por uma questão ambiental. Era possível, está na legislação a possibilidade de se desviar o rio, que não é nem rio, é um riacho que é intermitente, não é que eu quero diminuir a importância do rio, mas ele às vezes está lá, às vezes ele não está, por uma questão de momento do ano. E aí o investidor olhar para aquele riacho, que naquele momento tem uma ponte, não tem nem rio, e acreditar que pode até ser lícito desviá-lo, mas que não era ético, que não era decente, e que, para que nós tivéssemos a credibilidade e a união para operar com uma licença social verdadeira, nós não poderíamos tocar naquilo. Então, para tentar ser mais breve, então, veja, foi preciso também acreditar que era possível fazer sem barragem de rejeitos, né, que nunca tinha sido feito, principalmente porque a maioria das produções eram de salar. Tivemos episódios recentes no Brasil que colocavam, se não em xeque, em dúvida, até a eficiência de segurança delas, né? Não, sem dúvida, né? Hoje em dia, acho que óbvio que nós estamos num caminho, né, de descomissionar as barragens atuais e de investimento nisso, e de uma legislação que está ferrenha nesse sentido, e que assim não vai ser simples de ser executado, mas quem começa agora consegue começar em outras bases. E aí ninguém vai crer que é desejável haver barragem de rejeitos, ainda que seja um rejeito, por exemplo, que a gente conseguiu fazer sem químico nocivo. Então, como assim? É uma operação de exploração de lítio e processamento sem ácido sulfúrico? É impossível? Não é impossível. Vai e veja. Só demanda mais tempo, demanda mais investimento. E eu creio que, nesse sentido, aí você fala da história de Gana, o Brasil e a África têm muito mais afinidades do que dissonâncias culturais e de necessidades de enfrentamento da desigualdade social, de desenvolvimento social do nosso povo, e de uma sorte que talvez não tenha sido sorte, que a gente brinca que Deus é brasileiro, mas eu acho que, nesse sentido, Deus é brasileiro e africano. Nós temos um subsolo muito fértil, um solo fértil, e a possibilidade de nos unir para oferecer ao mundo que o nosso povo seja desenvolvido nas bases de aquisição de minérios, agricultura e outros produtos, sendo feitos numa base sustentável aqui nesse nosso sul querido, né? Olhando um pouco para Brasil e África como possíveis países aliados nesse posicionamento global. Porque, assim, fazer tudo de uma vez, num instante, num país só, não vai acontecer, né? A cadeia é longa, a cadeia industrial é longa e é complexa. Mas, se nós pudermos, desde já, colocar as nossas bases para trabalharmos juntos e dizer até onde nós já conseguimos dar conta de estar e onde pretendemos estar no curto prazo, que eu acho que uns 5, 10 anos para nós é curto prazo, acho que isso pode nos unir e nos posicionar muito bem perante esse mundo que, hoje em dia, o mercado é global, né? Eu quero falar. Yes, I mean, eu não poderia concordar mais com o que a senhora falou, e acho que tudo que nós temos falado aqui, o centro principal é como podemos fazer essa mineração de forma sustentável para afetar as vidas das pessoas que se beneficiam com isso. E um negócio é feito para dar lucro,
obviamente, mas é importante que, como empresários, nós temos parceria com os governos e a regulamentação é essencial para o setor de mineração. Então, nesses próximos 5, 10, 15 anos, nós precisamos ter essas parcerias para encontrar formas sustentáveis de fazer essa mineração e a gente para proteger os interesses da nossa população. Temos muitas fazendas, muita terra arável que foi vendida para a mineração. Quando nós, aí nós não temos mais a produção de alimentos, porque aquela terra foi destinada para a agricultura. E é nesse ponto que os governos precisam ter um plano de ação forte, firme, e que diz que a mineração seja acompanhada de políticas que vão proteger também a produção agrícola de alimentos, né? Como nós podemos fazer isso sustentavelmente? Acho que temos 3 elementos importantes. Então, eu sei que não temos muito tempo, mas queria falar dessas 3 áreas em que precisamos focar para ter uma atividade de mineração sustentável. Primeiro, precisamos entender como podemos acessar a adaptação climática para a mineração. Isso é essencial para que possamos continuar de forma sustentável. Segundo, precisamos ter um plano baseado em estudos, processos sustentáveis, investimento nisso. E, em terceiro lugar, precisamos de forma estratégica identificar formas de investimento e financiamento sustentável, formas sustentáveis de financiar essa indústria da mineração, para que haja o suficiente para as próximas gerações. Então, precisamos colaborar com os governos para que possamos guardar, proteger o futuro da mineração. Obrigado. Primeiro, agradecer por toda a riqueza dessa discussão. E eu acho que o ministro Jungmann trouxe um fato que a gente pode realmente prestar atenção. Segurança jurídica. Ok, no Brasil nós estamos. A nossa implantação da mina de Moatize teve um retardamento de 2 anos em função de segurança jurídica, porque não havia confiança e a segurança ainda no governo do país de como vamos transitar. Será que está de novo aqui, eu sou filho de portugueses, né? Mas será que está de novo aqui o português querendo explorar? É o brasileiro que vem querendo explorar? Então, há de se formar uma segurança jurídica e os países têm que chamar, quando precisar, nessa parte de governança, nessa parte de intervenção, na parte de garantias de segurança, também da saúde ou de tudo. Chamem, nós temos especialistas hoje, e ninguém melhor de que outro africano que já participou de um projeto desse, ou de um brasileiro que tem essa experiência, participar junto com os países africanos. Porque nós temos uma cultura muito próxima. Nós não temos uma cultura como tem na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa. Nós somos diferentes. E a gente consegue se entender. Agora, tem que haver uma confiança, uma segurança jurídica, para que as duas partes consigam andar. Falta capital? Não. Eu vou concordar aqui, não falta capital. O que falta é segurança jurídica para que os investidores percebam que eles vão conseguir, no tempo correto, 5, 10 ou 20 anos, recolher os frutos do seu investimento. Então, fica aqui uma sugestão dentro do fórum. Vamos buscar, por que não tentar uma segurança jurídica que seja comum a todos os países africanos? Ou que se adaptem de melhor maneira, porque o investidor virá e o financiamento vai ser concedido pelos órgãos internacionais, porque eles vão ter a segurança jurídica. Você sabe que uma coisa que me chamava muita atenção, tanto enquanto eu estava em África, quanto depois quando eu voltei, é uma pequena anedota que eu acho que serve para a segurança jurídica. É a força semântica diferente, o entendimento diferente, que nós, e angolanos e moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, né, temos da palavra colonial.
Porque a África, não no estabelecimento dos Estados nacionais, mas no estabelecimento das independências e, consequentemente, das suas constituições e das suas condições mais sólidas juridicamente, são muito novos, né? Para nós, brasileiros, quando a gente fala a palavra colonial, a gente lembra de 1700 e 1800. E eu aprendi que, em Moçambique e Angola, quando você fala que é do tempo colonial, você está falando de algo que é mais novo do que eu. Não é? Porque eu tenho 50 anos, Angola e Moçambique têm 49, como países independentes. Então, eu acho que a gente tem essa necessidade de se reestabelecer como passagem de tempo e entendimento da passagem do tempo diante de tanto, de algo tão novo para esses países, que é a necessidade de um estabelecimento de algo que é deles, diante das necessidades que eles têm, mas compreendendo que é algo que se estabelece também para dali para fora. Ministro, eu vou abrir para o senhor mais uma vez, porque eu sei que quando a gente está fora do ambiente aqui, fica mais difícil de fazer o gesto. Eu quero falar. Então, como nós estamos nos encaminhando para o final, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Voltei na segurança jurídica, eu acho que é impossível a gente nunca deixar de voltar nesse ponto, né? Não tem como. E, sobretudo, porque, Eduardo, nós estamos vivendo no Brasil um momento de reforma tributária. E nós temos aí o chamado imposto seletivo. Não vou discorrer sobre ele, mas é um problema e tanto que nós temos. O que eu queria falar eram duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que aproveitar essa oportunidade excelente que a Band nos propicia para propor uma mesa, digamos assim, de negociação, ou uma mesa de conversação, por assim dizer, para que não fique aqui esse belo esforço que a Band está fazendo, reunindo pessoas tão importantes, não é? E tantas contribuições, como o Paulo, a Lígia, o Mano, enfim, todos que aí se encontram. Então, isso eu considero da maior importância. A gente ter uma sequência, um desdobramento. Eu gostaria de convidar os presentes e outros mais para que a gente possa estabelecer isso. Uma outra coisa que é importante, que foi tocado aqui, mas eu queria enfatizar, é a questão do seguinte. Nós não podemos voltar ao tempo do Brasil colônia e da África colônia. Nós não podemos voltar. O que quer dizer o seguinte, não apenas se dá a exportação de commodities, ou seja, de que a gente tenha esse imenso potencial da África e do Brasil. É importante, sim, a mineração, não tem a menor sombra de dúvida, mas o Mano falou a questão de que a gente precisa industrializar, de que a gente tem que verticalizar. Nós temos que exatamente avançar nesse sentido. Por quê? Porque, senão, nós vamos continuar meramente como, digamos assim, exportadores de bens primários, sem que você possa dar um salto, que é importantíssimo para os nossos países, para o desenvolvimento, para a capacitação das pessoas, para que você tenha, enfim, possibilidades maiores de riqueza e desenvolvimento. E aqui eu cito um caso, para terminar, mostrando como isso pode se dar. Nós temos aqui uma companhia que você deve conhecer, Eduardo, chamada CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, que pertence ao grupo todo do Unibanco, da família Moreira Salles, etc. Pois bem, essa CBMM, ela detém aproximadamente 90% do mercado mundial de nióbio. Ela podia se dar absolutamente como satisfeita. Ela é praticamente monopólica. Eles praticamente criaram o mercado do nióbio. Pois bem, eles fizeram uma joint venture aí com a Toshiba, japonesa, e com a Volkswagen aqui no Brasil. E eles estão produzindo, chama atenção para isso, baterias elétricas para ônibus, né, com capacidade de ser recarregado em 15 minutos. Os senhores têm ideia do que isso representa, o quão disruptivo para o mercado representa isso? Foi desenvolvido aqui no Brasil, como pode ser desenvolvido aí na África. Né? É você ser capaz de organizar isso. Bom, eu andei nesse ônibus, quando eles fizeram a primeira apresentação. E sabe quanto tempo, Eduardo? Eles carregaram um ônibus em 8 minutos e 43 segundos. Você tem ideia do que isso representa em termos do mercado mundial? Porque os ônibus, por exemplo, eles para poder serem recarregados são 7, 8 horas, eles passam a noite sendo recarregados. Ora, a capacidade, quer dizer, essa bateria permite que um ônibus trafegue 120 quilômetros, que é praticamente 3 ou 4 viagens numa cidade, digamos assim, uma metrópole que você tem no Brasil. Então, durante o tempo em que o motorista para, toma um café, toma uma água, ele recarrega e sai novamente. Então, eu cito esse exemplo para dizer
que a gente tem que buscar isso. E aí eu acho que Brasil e África devem encontrar mecanismos de trocar tecnologia, de outra coisa, de estabelecer regulações também que nos defendam, tá certo? E, obviamente, procurar atrair investimentos para a verticalização, para a industrialização, sem prejuízo de tudo que anteriormente já foi dito aqui, sobre segurança, sobre tributos e etc, etc. Era essa a contribuição que eu gostaria de dar, Eduardo. E também convocar, mais uma vez, nós temos que dar sequência a essa conversa aqui, evidentemente pensando em outros partners, em outras instâncias, autoridades, como seja, mas eu estou, como representante da mineração brasileira, né, eu estou absolutamente disponível para esse trabalho conjunto que eu considero da maior importância para a África e para o Brasil. Muito bem, o professor João Bosco já está anotando que a gente precisa fazer 2 fóruns Brasil-África por ano, né? E, como se fosse simples, também convocando outros parceiros para ter iniciativas parecidas. Bom, Lígia, meninos, muito obrigado pela disponibilidade de vocês para conversar um pouco sobre algo que é tão importante. E já, bom, tá bom, professor João Bosco, 2 vezes por ano é difícil, então vamos fazer 3 dias no ano que vem. Tá bom? Muito obrigado a todos e a todas, espero que tenha sido muito útil e outras mesas virtuais aqui. Mesa não tem, mas outras discussões virão ainda no dia de hoje. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.